Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, faz parte de um trabalho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo ele se origina de um trabalho acadêmico feito na UFSC, através da disciplina de Política Linguística com o professor Gilvan Muller, e ele faz parte de uma série de vídeos sobre a política linguística nos BRICS. Quando vocês verem o meu rostinho, vocês vão saber que a gente vai estar falando sempre sobre a Índia, que foi o país que caiu para mim, mas eu também gostaria de convidar vocês para assistir os vídeos dos meus colegas, tá? Eles vão ter o mesmo título, A Política Linguística nos BRICS, dois pontos, e aí o nome do país que eles acabaram selecionando, tá? Se você tiver curiosidade sobre algum país, você pode pesquisar esse título, dois pontos, o país da sua curiosidade. A gente fez esse trabalho porque agora, no mês de julho, dia 6 e 7, o Brasil ele vai ser a cúpula da reunião dos BRICS, tá? Vai acontecer aqui, a gente achou esse tema interessante, o professor sugeriu pra gente e o trabalho tá feito. Bom, gostaria de falar que esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo que os outros vídeos que a gente vai ter dessa série, tá? A ideia é que os outros vídeos não passem ali de uns 15 minutos estourando, mas esse talvez tenha um tempinho a mais de vídeo, porque a gente vai ter que contextualizar algumas coisinhas antes, tá? Então vamos lá. A gente vai contextualizar o que é BRICS, o que é a política linguística e um breve histórico aqui da Índia, que a gente não tem como falar, né, sobre a política linguística de um país sem falar sobre esse país. Futuramente, tá, para os próximos vídeos, a gente não vai estar tendo essa introdução histórica, então quem quiser essa introdução pode estar voltando aqui. E quem falar, eu já sei tudo da Índia, já sei tudo dos BRICS, já sei tudo de tudo, pode pular. Você vai conseguir observar aqui nos slides quando a gente começar a falar sobre o mapa linguístico da Índia, beleza? Vamos começar então de fato, porque o nosso tempo tá curto hoje. Ai, peraí que o meu deu uma travadinha. Foi. O que seria BRICS? A palavra BRICS em si é um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No slide eu trago a curiosidade que a África do Sul ela não entrou originalmente nos BRICS, ela entrou um pouquinho depois, em 2011, e o nosso primeiro nome né, foi BRIC. Os BRICS, eles são um fórum de articulação político e diplomático para a cooperação entre importantes economias emergentes aqui no nosso sul global, tá? A gente tem outros países que não estão listados aqui, você consegue jogar no Google, você consegue ver, que são países que fazem parte dos BRICS, que entraram depois. A nossa última entrada nos BRICS de outros países nos BRICS foram em 2024, tá? A ideia do BRICS é estabelecer esse livre comércio, como a gente comentou, e conseguir escapar da dolação e afins, tá? O BRICS ele tem um funcionamento com uma presidência rotativa anual, sem secretariado permanente ou orçamento próprio. As decisões são feitas por consenso e esse ano, tá, agora um tópico diferente, que foi o que a gente citou já anteriormente, a cúpula dos BRICS vai ocorrer no Brasil, do dia 6 a dia 7 de julho. Meu slide não tá mudando. Foi. Contextualizado o que é a BRICS, vamos falar rapidamente o que é a política linguística. A gente pegou aqui a definição de Calvé, tá? O cara do cara quando a gente fala de política linguística. Calvé diz que política linguística são as decisões sobre as relações da sociedade e das pessoas com a língua. Ela tem uma... Quando a gente fala de política linguística, né, a gente não pode deixar de esquecer que ela tem uma abrangência que pode ser tanto multinacional, tanto mundial, quanto nacional, quanto regional, local, familiar, por aí varia, tá? E aí a gente também tem outra coisa para comentar sobre política linguística, é que em política linguística, Calvé defende a ideia, que é a mesma ideia que eu vou trazer aqui pra gente, de glotopolítica, que seria que toda ação sobre uma língua, ela vai ser política. Nada tipo, fiz aqui, tudo tem um porquê. Já diria o professor Gilvan, né? O que você não sabe, escolheram para você não saber. Enfim, dado política linguística, a gente também vai trabalhar aqui, inicialmente, apresentar para vocês o conceito de política de oficialização, visto que esse trabalho em específico, essa primeira parte, falará sobre as políticas de oficialização desses países, tá? Então, quando a gente fala de políticas de oficialização, a gente está falando do processo pelo qual uma ou mais línguas recebem o status legais como línguas oficiais de um território. E aí, território pode ser país, pode ser estado, pode ser uma região, enfim. E isso, gente, ele implica no uso dessas línguas na administração pública, na legislação, sistema judicial, na educação, enfim, várias outras coisas.
o status legal de uma língua, o status oficial de uma língua, é uma coisa muito importante para as línguas, porque, em teoria, garantem que elas não se tornem línguas mortas, que elas continuem sendo reconhecidas, que elas não sejam ameaçadas minimamente pelo governo, tá? Enfim. Contextualizado esses temas, a gente vai falar um pouquinho da Índia. Então, geograficamente, tá? A Índia está localizada no sul da Ásia e ela é o 7º maior país em área geográfica e o 2º mais populoso do mundo. Quando a gente fala de um país muito populoso, a gente pode pensar em um país também com muita diversidade. Mas a gente vai abranger isso daqui a pouquinho, tá? Ela faz fronteira terrestre com o Paquistão, com a China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. Quando a gente fala sobre a Índia, na Índia ela tem uma história muito grande, uma história muito diversa também. Ela foi composta por muitas e muitas civilizações antigas. Ela foi lar da civilização do Vale do Indo e de muitos impérios ao decorrer dos anos que a Índia existia ali, né? Existe, enfim. E ela teve um processo de colonização muito, muito, muito ferrado. Se a gente acha o nosso processo de colonização ruim, que foi ruim, é porque a gente não viu da Índia, né? A colonização é triste para todo mundo, mas para eles foi, tá, baita, tá? A presença europeia começou no século XVI, na Índia, tá? Antes disso, eles tinham essas civilizações antigas. Inclusive, eu quero mostrar para vocês um fato linguístico que a gente fala sobre a história da Índia, que é... Estão vendo esse mapinha aqui, que é o mapa da Índia? Antes, tudo isso aqui, ele era preenchido de azul. Esse azul nesse mapa, ele significa as línguas de famílias dravídicas, tá? A gente já vai chegar nisso, eu já vou explicar direito para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Toda a Índia era composta por línguas de famílias dravídicas, inclusive o Paquistão, que não vai estar aqui. E aí, os europeus chegaram com as suas línguas de famílias indo-europeias. A gente vai ver por que tem essa divisão tão grande aqui nesse mapa. Os europeus chegaram e eles foram de maneira nada, simpática, de uma maneira violenta, sim, afastando esses indianos que moravam aqui e afastando eles até eles chegarem cada vez mais para o sul, tá? Até fugirem cada vez mais aqui de onde eles estavam, com violência. Mas enfim, dentre todas essas formas de colonização que eles tiveram, a gente dá o destaque aqui para o Raj britânico no século XIX, século XVIII ao século XIX. Um fato histórico muito importante quando a gente fala sobre a Índia, a independência da Índia, tá? Ela foi um dos grandes, né, nomes da independência da Índia. A gente tem o Gandhi, que é esse homenzinho aqui. Aqui tá um protesto que ele participava. Ele fazia muito isso de protesto, ele foi preso muitas vezes, mas ele tinha a ideia de uma independência não violenta. O que não foi o caso. Teve muita violência na independência da Índia. Foram muitos e muitos anos de guerra que tiveram fim no dia 15 de agosto de 1947. E nesse mesmo dia a gente teve também a partição da Índia, que teve a criação, que foi onde, né, a gente criou a Índia e o Paquistão. É complicado a gente falar sobre isso, porque quando teve essa partição, foi uma coisa muito imediatista, por assim dizer. Então as pessoas tinham que correr de um lado para o outro para ficarem na parte do Paquistão, que é onde seriam as pessoas de religião muçulmana, e a parte da Índia, onde seriam as pessoas de religião hindu. Em maioria, tá? A gente tá falando aqui de grandes massas, tá? Porque a religião, ela sempre foi muito importante na Índia. A gente vai ver quando a gente voltar aqui nesse slide aqui, ó, sobre a situação social atual da Índia, tá? O sistema de castas dele é baseado em religião, a vida deles é muito baseada em religiões. Então, eles tiveram essa partição para estar separando os muçulmanos dos hindus. Só que, como muita gente, como foi repentino, todo mundo teve que sair correndo de um lado para o outro, a gente teve um número absurdo de mortes, tá? Nessas migrações que tiveram. Enfim, foi uma coisa triste. E aí, quando, enfim, tudo isso terminou, pós-independência, a gente teve a reorganização dos estados em 1956, onde esses estados, vou até pular aqui um pouquinho para mostrar pra gente, eles adquiriram barreiras, fronteiras, né, linguísticas, eles foram definidos através da sua linguística, das línguas que eles falavam, perdão.
quando a gente fala agora atualmente da Índia, para finalizar, para a gente focar de fato daí depois em assuntos de política linguística e começar de fato esse vídeo. A gente tem que falar do sistema de castas, né, que ele é muito forte, apesar de já ter sido barrado pela Constituição, tá? A Constituição proíbe o sistema de castas, mas na prática ele continua acontecendo. Ai, Milene sou eu, gente, oi. O que é sistema de castas? O sistema de castas, ele é uma estrutura social hierárquica baseada na hereditariedade, tá? Ou seja, passa de pai para filho. O sistema de castas é basicamente, o seu pai nasceu com uma profissão, você vai ter que fazer a profissão do seu pai. E você vai morrer na profissão que seu pai nasceu, você não pode trocar de profissão. Isso é muito dado pela religião, também, como a gente comentou, e eles não veem, né, no geral, isso como uma coisa negativa, né, porque eles crescem dessa forma, assim como a gente cresce, né, muitas vezes serindo no catolicismo e tal. Enfim, só trazendo para vocês que é isso e que acontece e que tá lá. E aí, nesse sistema de castas, né, a gente tem as castas mais altas e as castas mais baixas. Dentre as castas mais baixas, a gente tem os Dalits, que são os intocáveis, que são tipo a escória da escória da sociedade, você não pode tocar num Dalit, entendeu? Enfim. E aí a gente, quando fala da Índia, a gente não consegue deixar de falar da diversidade cultural, né? Eles têm um lema, tá aqui esse lema deles, eu não me atrevo a falar, eu não sou boa no inglês, eu treinei, mas não deu certo. Mas enfim, que é o lema nacional deles, essa frase. E na Índia, né, a gente tem uma extrema riqueza e uma complexidade de religiões. Aí a gente tem o hinduísmo muito forte, o islamismo, o cristianismo, sikhismo, budismo, jainismo. Enfim, a gente tem uma diversidade de línguas, de etnias, de tradições, de culinária, de vestiário, de artes. A gente tem até a diversidade no próprio cinema dentro dele. Eles têm duas grandes produtoras dentro da Índia que, bom, isso é assunto para outros vídeos, a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que produzem em línguas diferentes, línguas da Índia mesmo. Enfim, continuando aqui, quando a gente fala agora assim do mapa linguístico da Índia, como a gente citou já, a Índia é um dos países linguisticamente mais diversos do mundo. E aí a gente tem duas línguas principais, né, faladas na Índia. Não que não tenham outras, a gente tem 22 línguas com status de oficial na Índia, a gente já vai chegar nessa parte. Mas a gente tem as duas que são as mais faladas, tirando o inglês, tá? A estimativa é que na Índia, tá, a gente tenha 1.652 línguas, que foi o que foi registrada pelo censo do governo em 1961. Eu fui dar uma procurada em números mais atualizados, eu vi algumas coisas de 1.300, mas eu não encontrei o censo, eu encontrei citações ao censo. Aí, como eu não consegui ver o documento original, eu preferi trazer um dado mais antigo mesmo pra gente não se perder. Então, sobre as línguas da Índia, a gente tem essas duas principais e a gente também tem o inglês, que seria a língua da elite, a língua do colonizador, tá? Vou falar primeiro sobre o inglês e aí depois a gente volta a falar sobre essas duas, pode ser? O inglês, ele é visto de formas muito amplas, assim, na Índia, né? Tem gente que apoia muito o inglês ser a língua oficial, porque o inglês ele é tipo assim, a língua das leis, digamos assim. A língua onde o sistema funciona, mas é também a língua da elite. Porque pouquíssimas pessoas falam inglês e geralmente quem fala é o pessoal da elite, né? Que fala fluente, que entende bem, que sabe ler, sabe escrever, tudo, que consegue ter acesso a esses documentos, é o pessoal da elite. E isso gera um debate na Índia. Tem gente que gosta que é assim porque acha que a outra opção seria ser o hindi e aí não quer que seja hindi. Lembra que os indo-europeus expulsaram as pessoas de língua dravidianas e aí gerou essa rixa porque agora o pessoal de línguas dravídicas estão todos aqui no sul e eles não querem falar o hindi porque não é a língua deles. Antes eles tinham todo o território, agora eles têm isso. Enfim, toda essa briga aí que tem e muita gente acaba achando o inglês a melhor opção por causa disso, né? Pra não causar mais discórdia entre o país. E aí tem o lado que acha que, tipo, cara, não, como assim? A língua do colonizador? Não faz sentido. É uma discussão que se tem dentro da Índia, mas no geral as pessoas preferem que de fato seja o inglês, pelo menos pelo que foi pesquisado aqui, pelo que foi levantado durante a minha pesquisa.
O inglês ele ganhou o status de língua oficial associada da União, no artigo 343 da Constituição, tá? Vocês podem dar uma olhadinha ali. Às vezes, gente, eu vou esquecer de citar qual artigo, onde é que tá, mas, gente, tá tudo no slide aqui, ó, bonitinho. Vocês estão acompanhando comigo, perfeito. Ninguém vai perder nenhuma informação, tá? E aí, quando a gente fala dessas duas línguas que a gente já estava falando, a gente tem o hindi, muito forte no norte, no centro da Índia, esse joguinho aí, esse conjuntinho, também conhecido como cinturão hindi, tá? Linguisticamente. E a gente tem o telugu, muito falado no sul, como a gente já estava comentando. O hindi, ele é, então, uma língua de família indo-iraniana e ele é a língua materna de mais de 180 milhões de pessoas, além de ser a segunda língua de 340 a 400 milhões. Esses dados eles foram tirados do Etnologue, atualizado em 2024, tá? E o hindi ele tem o status de língua oficial desde a Constituição de 1949, o artigo 343. Quando a gente fala do telugu, o telugu ele é muito falado no sul, como a gente já comentou. Ele é uma língua dravidiana que tem como que é a língua materna de 81 milhões de pessoas, segundo o censo de 2011, e a segunda língua de 82 milhões de pessoas, segundo o Etnologue, aí, né? E não foi o censo, não encontrei essa informação no censo. E ele é a língua oficial de poucos estados, não é que nem o hindi. O hindi ele é oficial da maioria dos estados, tá? Junto com o inglês. O telugu, ele é oficial de alguns estados, em especial, ó, eu trouxe aqui pra gente, Andhra, Pradesh e Telangana. E ele tem uma importância regional muito forte, tá? Justamente por toda a história que tem essa língua, que ela foi sendo expulsa do seu território, né? Então eles têm uma riqueza muito grande de literatura. Deixa eu encontrar aqui que eu anotei tudo certinho. De literatura, da indústria cinematográfica, na Tollywood, a gente comentou um pouquinho sobre essa indústria, mas enfim. E uma identidade cultural muito, muito, muito forte. Tem diferenças, divergências culturais entre pessoas falantes de hindi e pessoas falantes de telugu, por exemplo, né? Línguas dravidianas. Enfim, passando aqui, falando um pouco mais agora sobre políticas de oficializações, né, porque a gente não tem só línguas oficiais, essa não é a única política que a gente tem outras políticas que envolvem essa construção para a chegada das línguas oficiais, né? A gente tem. Deixa eu abrir aqui. Meu slide travou. Aí, a gente tem alguns artigos que decretam determinadas pontinhos assim na lei, que podem parecer pequenos, mas que postos no dia a dia fazem muitas diferenças, tá? Então a gente tem o artigo 343 da Constituição, que determina que o hindi em escrita Devanagari seria a língua oficial, tá? E aí a gente também tem o inglês como língua oficial associada, segundo esse documento aqui, de 1963, tá? Com uso continuado permitido por lei. A gente vai ver mais adiante todos os nossos artigos. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês, tá? Agora eu tô só dando uma passada pra gente começar a dar uma olhadinha neles. E a nível estadual, a gente tem o artigo 345 também da Constituição, que fala justamente sobre essa questão que a gente estava comentando, que os estados eles podem ter outra língua cooficial. E aí, quando a gente fala da cooficialização em si, a gente tem. Perdão. Vamos voltar aqui que ele pode ter outra língua cooficial. Ele tem autonomia para escolher essa língua oficial dele, né? E geralmente a língua majoritária, né, majoritariamente falada, que é adotada. Beleza? Agora sim, falando mais a fundo da cooficialização, quando a gente fala de cooficialização, a gente não consegue não citar o anexo 8º da Constituição, tá? Que foi ele que trouxe, de fato, essa questão da cooficialização de línguas para a Índia. Primeiramente, a gente teve 14 línguas adicionadas a esses estados, 14 línguas que
foram requisitadas por estados, né, em 1950, e aí posteriormente esse número foi aumentando. Eu até aqui deixei um históricozinho dessas línguas para vocês conseguirem dar uma olhada se vocês quiserem depois. Enfim, mas esse número foi aumentando e em 2025 a gente chega ao número de 22 línguas reconhecidas na Índia, tá? Essas línguas elas foram reconhecidas através de emendas constitucionais, como eu citei, e essas emendas que estão bem aqui embaixo, eu não sei se para mim tá igual para vocês, espero que esteja, mas tá bem no finalzinho aqui, ó, mostrei aqui. Enfim. E aí, vocês me perguntam, né? Ai, Milene, qual que é a importância? Eu sei que a gente citou lá na frente, mas caso você seja uma das pessoas que pulou o vídeo, vamos estar retomando rapidinho a importância de uma língua ser considerada oficial. Bom, na Índia, isso se mostra importante, primeiro, por causa de exames, tá? Se tu quiser fazer um exame para ser aprovado, né? Uma avaliação para conseguir trabalhar no Serviço Público Federal, na Índia, você só consegue fazer se uma língua tiver esse status de oficial. Se você souber falar uma dessas línguas. Se você não souber, ó, você não faz. Porque você vai fazer como uma prova que você não entende? Porque você precisa que sejam essas línguas. A gente também tem que nas línguas oficiais, os fundos federais podem ser usados para promover essas línguas, então a chance dessas línguas morrerem é uma chance muito, muito pequena mesmo. Eles ganham também representação na Comissão de Línguas Oficiais e uma infinidade de coisas que a gente já comentou, né? O intuito de uma língua ser oficial é você poder ensiná-las nas escolas, a elas participarem das suas leis, a você conseguir preservar toda a história também e a cultura por trás dessa língua. Enfim, aqui a gente tem nessa foto, acho que eu já falei para vocês, se eu não tô enganada, ou não, aqui o meu vídeo ele não salvou na primeira vez, então tô regravando isso aqui. Mas enfim, eu acho que eu já falei para vocês que aqui a gente tem nessa foto as nossas barreiras linguísticas, digamos assim, né? Os estados e aí as línguas que são consideradas oficiais neles. Enfim, como eu falei para vocês que mais tarde a gente falaria sobre, chegou mais tarde, tá? Aqui a gente tem as leis de línguas da Constituição de 1950, tá? Todas elas estão aqui bem colocadinhas. E vocês podem parar com calma para ler todas se vocês quiserem. Eu deixei um resuminho aqui de todas elas. Mas eu vou focar em 4 que são as que eu acho que são as mais importantes, tá? Só me deem um segundinho. Ó, o primeiro é o artigo 343, ou 343, que define o hindi como língua oficial da União, em contrapartida do inglês, que continuaria por 15 anos. Uma coisa interessante sobre o artigo 343 é que diz que, basicamente, se você aí, meu colega, minha colega, não conseguiu, perdão, se o Estado ele não determinou uma língua, essa língua vai ser o inglês. Se ele não determinou outra língua para ser oficial, essa língua será o inglês. Pronto, acabou. Isso teria validade de 15 anos, e aí depois o presidente ele consegue mudar, mas acabou não mudando, acabou que tá aí assim até hoje lá na Índia isso, tá? Outro artigo importante pra gente é o artigo 345, que a gente já citou muito, já falou muito sobre ele, que seria as línguas oficiais dos estados, né? Que aí foge do que a gente estava comentando. Aí a gente tem o artigo 347, que reconhece, tá? Perdão, gente, eu pulei a explicação do artigo 345. A gente tem o artigo 345, né, que concede autonomia aos estados para escolher suas próprias línguas oficiais para a administração interna, permite a adoção de múltiplas línguas oficiais estaduais, e aí, como eu falei, ele mantém também o inglês como opção até a decisão legislativa estadual contrária. Agora sim, a gente vem para o artigo 347, que seria sobre o poder do presidente para reconhecer uma língua falada por uma seção da população de um estado. Basicamente, esse é um mecanismo para conseguir proteger os interesses de minorias linguísticas dentro de um estado e permite que o presidente ele intervenha para garantir o reconhecimento oficial de uma língua minoritária significativa para um estado, mesmo que essa língua ela não seja uma língua extremamente falada. Um exemplo, por exemplo, é muito bom, né? Que entra nesse artigo 347, se uma língua ela for entrar neste artigo, ela tem o seu direito de ser ensinada na escola, mesmo sem, né, ter o status que a gente viu até agora. Então, isso é super, super, super interessante e muito importante. Enfim. E aí, um artigo que eu acho muito
pra gente aqui ao artigo 350b. Oficial especial para minorias linguísticas. Oficial especial é um cargo, tá? Nesse artigo, ele cria um mecanismo institucional, né, para monitorar a implementação das garantias constitucionais para minorias linguísticas e assegura que as queixas, questões das minorias sejam investigadas e reportadas a um nível mais alto, tá? Se isso acontece, não sei, eu procurei coisas sobre esse cargo, procurei trabalhos, mas eu não encontrei. Eu encontrei citações que este cargo existe, entendeu? Então é isso. Tá, nas leis de línguas, a gente tem aqui citado novamente a questão dos States Organizations Act, barará. Não sei pronunciar, gente, meu inglês não é bom, mas vocês estão lendo, vocês estão entendendo, né? Que seria a questão da reorganização dos estados. E a gente também tem a questão da administração pública regional, tá? Que é muito importante quando a gente fala principalmente de línguas minoritárias. A gente tem como leis de línguas regionalmente que a tradução e publicação de leis e documentos oficiais, segundo o artigo 348, deve ser feita para toda a língua, tá? De uma região onde tiver mais de 15% de falantes. Então, 15,1% de falantes entra aqui nessa língua. E a gente também tem a questão, né, da cooficialização em distritos, onde línguas com mais de 1 milhão de falantes se tornam línguas com status de protegidas, então você vai conseguir manter, né, a sua língua. Esse dado está lá no Etnologue, assim como o dado seguinte, que diz que línguas com mais de 10 mil falantes devem ser ensinadas nas escolas. E aqui a gente tem o deve como palavra-chave, porque nem sempre há. Muitas escolas, segundo o próprio Etnologue, acabam arrumando formas de burlar. Ou falam, tem só um aluno, eu não consigo contratar professor sem fechar uma turma. Ou falam, não tem professores. Mas geralmente a desculpa do aluno é a mais comum, tá? Enfim. E foi isso. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as políticas de oficialização e as políticas linguísticas nesse quesito da Índia. A gente tem muito mais para falar sobre políticas linguísticas e sobre a forma de vida em movimento que seria a língua na Índia. Mas vai ficar para outro vídeo, porque esse aqui já está muito extenso. Encontro vocês na próxima. Tchau, tchau!